Arthur Antunes Coimbra, ou simplesmente Zico, foi um meio-campista que defendeu as cores do Flamengo e a seleção brasileira. E hoje vamos contar algumas curiosidades sobre a carreira dele. Saudações rubro-negras! Então galera, é muito importante que você não esqueça de deixar o seu like no vídeo, comenta, compartilhe e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber notificações dos vídeos, assim você ajuda muito o canal, beleza? Origem: o jovem Arthur começou sua trajetória no esporte jogando futebol de salão pela equipe do Juventude de Quitino. Aos 14 anos de idade, chegou ao Flamengo após ser indicado por Celso Garcia, radialista amigo da sua família, que em determinado momento viu jogar em um torneio de futsal pelo River Futebol Clube. Nessa partida, Zico marcou 10 dos 15 gols do seu time. Apelido: o apelido Zico foi dado por Ermelinda Rolim, prima de Arthur. Logo que chegou ao Flamengo, Zico ganhou outro apelido. Como ele tinha um físico franzino, pois ele era baixinho e magro, foi chamado de Galinho. E logo depois se tornou Galinho de Quintino por causa do seu bairro onde morava, Quintino Bocaiúva. Ídolo no Flamengo: Zico começou sua trajetória nas categorias de base do Flamengo em 1967. No time profissional, a estreia aconteceu em 1971. Só que o Zico ele teve que passar por um trabalho especial para ganhar porte físico, né? Que ele era franzino, era magrinho. E a partir disso, o Zico entrou para a história do Flamengo, né? Entre os anos de 1971 e 1983, foram 635 jogos e 476 gols. Foi fundamental para a conquista de campeonatos estaduais, Copa Libertadores, Mundial de Clubes e Campeonatos Brasileiros. É o maior jogador da história do Flamengo e cultuado até hoje por torcedores, né? Chamado até de rei. Passagem pela Udinese. A Udinese pagou 4 milhões de dólares em 1983 para contratar o melhor jogador do futebol brasileiro. Apesar do tratamento de rei, o Galinho aos poucos percebeu que o time italiano não conseguia montar um time forte, né, para poder brigar por títulos. Foram 53 jogos e 30 gols em 3 temporadas. Em 1985, Zico decidiu retornar ao Brasil, né, que ele foi para lá querendo ser campeão e como o clube não demonstrava interesse ou capacidade ou condição de formar um time competitivo, né, só restou o Galinho tentar voltar pro país que o projetou, né. Zico estreou pela seleção brasileira em 1976, atuou até 1989. Em sua trajetória com a camisa amarelinha, marcou 66 gols em 89 partidas. É um dos artilheiros da seleção, ficando atrás de Pelé, 77 gols, Neymar, 68, Ronaldo, 67. Jogou 3 Copas do Mundo, em 1978, 1982 e 1986. Não conseguiu uma Copa do Mundo, mas marcou história pelo estilo de jogo arrojado e pelas precisas cobranças de falta. Retorno ao Brasil. Segundo semestre de 1985, Zico voltou ao Flamengo, seu clube de coração. Só que o encanto virou tensão quando em um jogo contra o Bangu, Zico sofreu uma falta duríssima de Márcio Nunes e se lesionou gravemente. Foram torções nos 2 joelhos e no tornozelo esquerdo, além de escoriações na perna direita e uma contusão no perônio esquerdo, que o perônio é um osso longo que a gente tem na perna, né? Com isso foram necessárias 3 cirurgias, o que fez com que o Galinho nunca mais conseguisse jogar da mesma forma. Ou seja, o jogador praticamente acabou com a carreira do Zico, né? É complicado. Ainda assim, jogou 97 jogos e marcou 33 gols, até deixar novamente o Flamengo em 1989,
quando decidiu encerrar a carreira. Ao Japão. Zico parou de jogar por 2 anos, mas voltou ao futebol em 1991 para um desafio no futebol japonês, o Kashima Antlers, que antes era chamado de Sumitomo Metals. Que nomezinho feio. Foi sua casa entre 1991 e 1994. Marcou 48 gols em 65 jogos. Zico é idolatrado no Japão e ele é responsável pela popularização no futebol do país. Para você ver a importância que esse jogador tinha. Era um camisa 10 clássico que marcava muitos gols e foi importantíssimo para popularizar o futebol lá no campeonato japonês. É um cara sensacional esse Zico, né? Futebol de areia. Depois de deixar o futebol japonês e se aposentar do futebol de campo, Zico se aventurou como jogador de futebol de areia. O Galinho teve números expressivos, 41 gols marcados pela seleção brasileira da modalidade entre 1995 e 1996. Conquistou 2 vezes o Campeonato Mundial, além da Copa América e o Torneio Internacional do Japão. Ou seja, o cara mesmo coroa, né? Mesmo depois de ter se aposentado do futebol de campo, o cara ainda conseguia fazer façanhas inacreditáveis. O nome do cara é impressionante. Carreira como treinador. Zico voltou ao Japão em 1996 para ser diretor técnico do Kashima. 3 anos depois se tornou treinador do clube e em 2002 assumiu o comando da seleção japonesa, onde ficou até a disputa da Copa do Mundo. Nesse período, Zico fez o futebol japonês crescer em qualidade. Ainda comandou a seleção do Iraque entre 2011 e 2012. Dirigiu clubes como Fenerbahçe da Turquia, CSKA da Rússia, Olympiacos da Grécia e o FC Goa da Índia. O cara é bom até de técnico. Projetos no futebol. Zico foi o fundador do CFZ, Centro de Futebol Zico, inicialmente chamado de Rio de Janeiro Futebol Clube. O clube de futebol foi criado em julho de 1996 e começou como uma escolinha de futebol. Aos poucos foi se profissionalizando e participou da disputa de diversas competições do Rio de Janeiro, sendo 2 vezes campeão carioca da 3ª divisão. Em 2011, se licenciou das competições oficiais e encerrou suas atividades em 2014, devido aos problemas financeiros. Infelizmente, né? Infelizmente, sempre os problemas financeiros aí interferindo nos clubes do país. E é isso, galera. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e até mais.